Dentro de toda a formação que eu fiz em trauma, sou apaixonada por estados de ego. Pude contribuir aí com muitas pessoas que me procuraram de forma efetiva. Então, assim, sou apaixonada. E na minha própria vida também. Então, essa teoria, só amor por ela. É um tema muito, muito interessante, né? Um tema muito legal, né? Que a gente vai falar aqui hoje. Né? Quando você quiser que a gente comece a falar, estou pronto. Né? Pode começar. Eu vou pegar só meu fone aqui para te escutar melhor. Me dá um retorno do pessoal que está aí. O som tá legal? Precisa aumentar mais? Como é que é? Não, o som tá legal, mas eu acho que é o meu. É o meu. Então tá bom. Pronto, Gastão. Tá me ouvindo? Tá, perfeito. E agora eu tô te ouvindo perfeitamente também. Então tá bom. Vamos lá, esse tema é um tema muito interessante, a Simone me convidou para fazer essa live com ela, né? Que é o tema de terapias de estado de ego, né? E vem a calhar também esse tema porque a gente está lançando o primeiro curso online, meio presencial, com o Zoom, de estados de ego a partir de comecinho de julho, final de junho, até agosto, né? Com 2 encontros aí que a gente vai ter. O que seria uma terapia de estado de ego? Né? A terapia de estado de ego é quando a gente trabalha com o grande dissociado, com o grande trauma, tá? Com aquele paciente que a gente chama de desordem dissociativa de identidade ou grande traumatizado, né? E o DDI, esse paciente grande traumatizado, ele é marcado, ele é carimbado pela grande dissociação do trauma, fazendo com que ele fique aí no sistema de saúde, muitas vezes como bipolar, como esquizofrênico, como borderline, sem ser, né? O que não existe, talvez, sejam técnicas, não existam técnicas muito adequadas para trabalhar com esse tipo de paciente, tá? O que acontece, né? Por que acontece? O trauma, ele tem uma vertente cognitiva e uma vertente também biológica, né? E eu tenho insistido muito com vocês nesse assunto porque eu acho um assunto muito interessante, porque o nosso aspecto biológico, o nosso aspecto de sobrevivência é a grande armadilha do estresse pós-traumático, tá? É ali que a gente fica aprisionado e é ali que vai configurar aquilo que a gente chama de trauma, tá? O trauma é aquele momento de extremo desamparo, aquele momento onde a gente é julgado numa situação limite, né? E que você aciona todo o seu aspecto de sobrevivência, tá? Nem todo trauma forma o que a gente chama de uma desordem dissociativa de identidade, tá? Mas todo trauma tem um nível de dissociação. O que acontece? Existem alguns grandes traumas, especialmente na infância, né? Uma grande perda, um abuso sexual, né? Uma situação onde a criança de alguma forma é humilhada, onde a criança de alguma forma é torturada. Tem gente que é ruim, tem gente que não dá comida para a criança, tem gente que não dá água para a criança, tá? E esse grande trauma é algo maior que a capacidade da criança de suportar, né, emocionalmente. Isso pode ser também no adolescente, isso também pode ser no adulto, tá? E a única forma que ela tem de sobreviver a esse momento crucial, a esse momento difícil, pesado, é dissociando, né? Mas só que é uma dissociação tão grave, é uma dissociação tão forte, né, que provoca uma partição interna. É como se esse sujeito ficasse, né, internamente todo quebrado, todo partido. Por isso, nenhuma terapia funciona, tá? E esse cara está no sistema de saúde como se ele fosse bipolar, ele está no sistema de saúde como se ele fosse deprimido, ou ele pode gerar uma obesidade mórbida. Tem uma série de sintomas, inclusive eu vou relatar para vocês sobre isso aqui, que são muito interessantes a gente ter
está alerta com relação a isso, tá? Vamos entender um pouquinho do que é dissociação. Tá? Quando a gente fala de dissociação, o que é? É a defesa primária de um estresse pós-traumático. Tá? Quando eu vivo um trauma tão forte, né, que a minha única opção que eu tenho é dissociar. O que é dissociação? Dissociação é um termo criado por Janet. Isso em 1890. O Janet estudou com Freud. Tá? E é um cara super, super interessante. A gente tem pouco contato com a teoria dele, né? Mas é um cara, inclusive, muito atual com relação àquilo que ele traz. O que o Janet fala? Que diante de uma situação limite, diante de uma situação que a gente ultrapassa a nossa possibilidade de suportar, o que o nosso corpo faz como mecanismo de sobrevivência? Tá? No fundo, nós somos grandes sobreviventes. Tá? Isso é uma coisa muito interessante. Ele dissocia. O que é a dissociação? A dissociação é quando eu separo aquilo que eu sinto daquilo que eu penso. Tá? Todos nós já passamos pela experiência de talvez um enterro de um filho, de uma mãe que perdeu um filho, ou de um pai que perdeu uma criança, né? E você chega lá e a pessoa... Outro dia eu fui num enterro desse. Era um cliente meu que morreu num acidente de carro, super novo, né, 20 e poucos anos. Eu cheguei lá e a mãe, sorrindo, virou para mim: Gastão, nosso anjinho morreu. Que é isso? Né? Ela, sorrindo, me fala isso. É porque ela estava tão dissociada, né? Que era a única forma que ela tinha de sobreviver. Porque se ela se conectasse com a emoção dela, né, ela talvez não suportaria. Então, o que é a dissociação? A dissociação é quando eu separo aquilo que eu penso daquilo que eu sinto, para eu sobreviver àquele momento emocional crítico. Tá? E ela é importante. Tá? Por quê? Porque ela é um mecanismo de sobrevivência, ela é uma proteção contra aquela ansiedade avassaladora daquele momento de perda, daquele momento onde a pessoa viveu algo terrível. Tá? Normalmente, o que acontece? Os terapeutas menos desavisados vêm cá e rompem essa barreira, faz alguma coisa catártica ou algo parecido. Isso aqui é fogo, isso aqui é gasolina. E quando eu uno essas duas coisas, o que acontece? Eu tenho uma grande explosão. É aquilo que a gente chama de abreação, né? Ou uma reação catártica, que significa um acionamento muito grande de um neurohormônio importante chamado noradrenalina, que é um neurohormônio do medo, da luta ou fuga, da sobrevivência. E a gente sabe hoje que quanto mais eu aciono esse neurohormônio, mais eu estou potencializando a memória traumática. Olha que coisa, Simone. É fundamental hoje que a gente conheça a neurociência, né? Para a gente não fazer as coisas que estão na contramão do que a gente vem aprendendo. Isso é muito legal de você pensar, de você sentir e de você... Até na hora de intervir, você tem que saber o que você está fazendo. Tá? A dissociação é a única forma que a gente tem de sobrevivência com relação ao trauma. Tá? E o que faz, então, essa patologia tão grave, né? Que a gente chama de uma desordem dissociativa de identidade? Isso, antigamente, era chamado de desordens múltiplas de personalidades. Era enquadrado como se fosse uma psicose. Tá? Porque o sujeito escuta vozes internas, ele escuta ordens internas, ele atende a comandos internos, que são vozes, né? E se você não sabe Oi? E como que a gente diferencia, né, o terapeuta menos experiente ou uma pessoa mesmo? Tem diferença. Porque né? muitas vezes você está entendendo como esquizofrenia e não é. Não. A diferença, você tem vários critérios para diferenciar isso, né? O próprio mapeamento do trauma, a linha da vida nos dá sinais importantíssimos, tá? Existe uma síndrome histérica chamada Gansen, tá?
que é a apologia, que é da histeria, né? E, por exemplo, e na síndrome histérica chamada Gansen, né? Se você perguntar para o cara quanto que é 2 mais 2, ele vai responder 20. Né? Por quê? Porque é uma coisa assim meio teatral demais, né? Se você pergunta para o grande dissociado quanto que é 2 mais 2, ele vai te responder 4. Ele pode estar mal da cabeça, mas ele não perdeu a relação com o mundo, a parte cognitiva, né? Mas o que faz a diferença mesmo é o tratamento. É quando você começa a tratar e a pessoa dá uma resposta positiva, tá? Todo mundo que é terapeuta, que tem uma experiência com terapia há mais tempo, sabe que o grande diferencial, que o grande indicador de patologia é o tratamento. Quando você faz a terapia correta. A pessoa que tem um DDI em casa, Gastão, ela tá pisando em ovos. Pode pegar esse coitado ou essa coitada e colocar, dar medicamento. Esse é o grande problema. Eu tive um cara que mudou do Ceará para trabalhar comigo com diagnóstico de esquizofrenia paranoide, com medicação, né? Ele veio para cá e durante uns 2 ou 3 anos ele mudou para cá. Arrumou um trabalho aqui e mudou. Acho que foi a melhor coisa que ele fez. Até tentei arrumar um terapeuta para ele lá, mas ele não falou que viria e veio. Né? E esse cara, no final, estava sem medicação, vida normal, né? Porque você consegue. Por que acontece com esse cara? A dissociação é tão forte, mas tão forte, Simone, que ele parte internamente. Aí nada funciona. Nenhuma terapia funciona. Por quê? Porque o cara está todo cindido. Né? Por exemplo, eu, Gastão, eu sou um aqui dando aula para vocês. Quem me conhece pessoalmente, eu sou uma outra pessoa. Né? No meu consultório eu sou uma outra pessoa também, muito diferente, com a minha mulher, com o meu filho, com os meus amigos, com o pessoal que eu jogo tênis, com o pessoal da padaria. Isso quer dizer que eu sou vários Gastões? Isso quer dizer o quê? Que eu sou a união saudável de todas as minhas partes. A união disso tudo faz aquilo que eu sou. Quando você tem o grande dissociado, isso fica partido. Né? É como se esses estados de ego, essas partes internas entrassem, uma após a outra, sem conexão entre elas. Por isso nenhuma terapia realmente é funcional com esse tipo de cara. Né? Por isso você tem que usar algo que a gente chama de terapia de estados de ego. O que nós vamos fazer? Algo muito simples, mas muito complicado ao mesmo tempo. É como se eu fizesse uma terapia individual de cada uma dessas partes. E o mais legal, a gente descobriu que isso também funciona com pessoas neuróticas. É muito funcional. A gente tem um protocolo de trabalho com trauma com criança, que chama Espada Mágica, que é um grande protocolo de estado de ego, por isso ele funciona tanto, por isso ele é tão perfeito. Né? Como que surgem, né, esses estados de ego, essa desordem dissociativa de identidade? Como que isso aparece? Né? Tem que ter havido um grande trauma. Essa é a primeira pergunta que você faz, inclusive para você fazer o diagnóstico de DDI. Qual foi o grande trauma que aconteceu? Ou uma grande negligência com essa criança, ou uma grande perda na infância. Né? Eu, pessoalmente, inclusive, acho que algumas somatizações que a gente tem no consultório, como fibromialgia, como outros sintomas de dores, e eu, pessoalmente, acho que são grandes dissociações. São desordens dissociativas leves. Né? Por isso, às vezes, é muito difícil de você tratar. Né? Não estou falando que toda fibromialgia é trauma, mas existe uma grande parte das fibromialgias que são estresse pós-traumático. Existe uma grande negligência, existe uma grande perda, existe a exposição das crianças a violências ou a violações do próprio corpo. Né? E existem abusos sexuais. Tem que ter havido um grande trauma com um grande nível de congelamento para que haja aquilo que a gente chama de desordem dissociativa de identidade. Tá? Isso não tem como acontecer na vida adulta. Eu vou falar justamente disso. Tem. Tá? É incomum. É muito difícil, mas tem. Tá? Em adolescentes, em crianças, você tem que ter esse tipo de perda. Em adolescentes, uma grande exposição a violações,
A violação do corpo, o abuso sexual numa idade onde o adolescente não está preparado para ter relação sexual, estupros coletivos, como a gente vê por aí, né? Isso vai ser talvez os traumas na origem daquilo que a gente chama de desordem dissociativa de identidade. E também acontece em adultos, tá? Situações de tortura, né? Que algumas pessoas passam, podem gerar o DDI. Situações onde existe guerras, é muito comum esses sujeitos voltarem com sintomas de DDI, né? Isso tem uma quantidade disso nos Estados Unidos impressionante, né? Inclusive essa técnica provém muito de lá, né? Desses grandes veteranos de guerra que são grandes dissociados, né? Estupros coletivos também podem provocar esse DDI, né? Então isso pode acontecer a qualquer fase da vida, mas normalmente acontece na infância, né? Você pega 100 casos, 80%, 85% são grandes abusos feitos na infância. Desde uma grande perda a uma situação de tortura, uma extrema negligência, né? Tem gente que é ruim, que criança passa frio, que criança não tem comida, que criança não recebe água, né? A maldade humana ela não tem fim. Quanto mais eu trabalho com trauma, mais me assusta a quantidade de maldade que existe no mundo, né? Mas que você acha que as pessoas chegaram no limite, tem sempre um mais criativo que faz uma maldade pior. Você fala assim, não é possível que o sujeito fez isso. E eles fazem. Outra coisa importantíssima, a cronicidade. Quanto mais essa história se repete, né? Quanto mais essa experiência se vira crônica, formam estados de egos mais duradouros e fortes. O que vocês têm que entender? Uma coisa muito simples. Nesse momento onde há o grande trauma, o que o sujeito faz? Ele dissocia. Mas ele dissocia não é pouco, não, é de uma forma intensa, é o máximo da dissociação. Isso faz uma partição interna. E ele cria esses alter egos, esses egos internos, que são como protetores dele, que não se comunicam entre eles. E vão alternando o seu aparecimento, né, fazendo com que a pessoa pareça ter um sujeito meio maluco, um bipolar, ou uma coisa grave, né? E, na verdade, nenhuma terapia funciona. Esse cara, às vezes, passa. Você que tem mais experiência como eu, Simone, de consultório, às vezes o cara já passou por 30, 40 terapeutas. Ele vai no C porque você faz alguma coisa diferente, porque você tem uma abordagem diferente, né? E ele não fica. Né? Por quê? Porque não há melhora. Né? Essa é a grande diferença. Né? Me parece que no momento do trauma, no momento onde ocorre essa situação, o estresse, o congelamento é maior do que a criança pode suportar, ou que o adulto ou que o adolescente pode suportar. Tá? E esse grande estresse, essa ansiedade avassaladora que ocorre nesse momento, né, aprisiona essa pessoa partida internamente no passado, né? E às vezes fica para o resto da vida, né? E essas partes internas que são formadas nesse momento onde a pessoa vive esse momento de extremo congelamento, né, formam pequenas partes internas, pequenos alter egos que vão aparecendo durante a vida em determinados gatilhos. Os gatilhos são o quê? Alguém que lembra o abusador, alguém que lembra aquele trauma. No que apareceu aquela pessoa, paf. É muito comum esse cara dizer, parece que não fui eu. Né? E esse cara tem o que a gente chama de amnésia traumática, ele não se lembra do que aconteceu. É uma coisa impressionante. Eu estava atendendo um sujeito há um tempo atrás, que era um dissociado grave. Muito interessante, porque ele viajou para uma praia da Bahia, acho que foi Ilhéus, alguma coisa assim, aquelas cidades pequenas, Itacaré, não sei o que era. E o que aconteceu naquele momento? Ele levou uma namorada nova, que ele estava começando a namorar, um cara mais velho, seus 40 anos, né?
Bon Vivant, e eles fumaram um baseado na praia e foram nadar na água, meio doidos. No que ele saiu da água, ele não sabia quem que era. Perde a memória completamente, né? Diz que ele ficou pelado na pousada, fazendo cocô pelos cantinhos da pousada. E ele não sabia quem que ele era. E é muito interessante, que você pergunta às vezes pro cara, quanto que é 2 mais 2? Ele sabe, 4. Se ele é médico, você fala, o que eu dou para a febre? Ele te responde. Tá? Mas ele não tem memória de minutos atrás. Né? É muito comum, às vezes, nesse tipo de caso, como aparece muito, né? Às vezes a mulher aparece e ele fala assim, quem é você? Eu não te conheço. Você tem que mostrar para ele a foto do casamento para ele ver que ele é casado com aquela mulher. Ele só se lembra das pessoas do passado. Tá? Que é muito comum nesses pacientes. Você tem uma amnésia traumática, você tem uma fuga dissociativa, eles fazem coisas que eles não se lembram. Às vezes aparecem calcinhas ou situações no carro, né? E fazem coisas de uma forma muito diferenciada, eles não têm muito pudor sexual, né? Transam com homem, transam com mulher, são meio, né? Que são os grandes dissociados. Tá? Quando essas pessoas crescem, é como se essas partes internas ficassem dentro delas, mas sem associação. Existe um pequeno gatilho, uma pequena situação, paf, aciona o estado de ego. Esse estado de ego entra e começa a tomar conta da pessoa e a trabalhar como se ele fosse aquela pessoa. Né? É como se a pessoa vivesse no mesmo dia vários comportamentos e personalidades diferentes, de acordo com o gatilho traumático que ela viveu. Isso é muito interessante, né? E eu fico pensando, esses caras aparecem, esses estados de ego, na viagem mais rápida do mundo. Vocês conhecem a viagem mais rápida do mundo? Fui, voltei. Uma entra, o outro sai, né? É uma coisa muito interessante, né? É como se todas as partes ficassem ali, de acordo com o gatilho que a pessoa vive, elas vão tomando, né, a consciência e vão tomando parte e fazendo isso, tá? E Gastão, e pode existir aquela pessoa que se relaciona com essas partes no dissociado, sabe? Sabe que elas existem, que elas aparecem quando ele precisa? Porque, na verdade, é comum nos grandes dissociados aparecerem de 4 a 10 partes, tá? Sim. Você tem uma parte infantil, você tem uma parte agressiva, que normalmente representa o abusador, né? Que usa da mesma estratégia que o abusador fez para defender aquele sujeito. Você tem uma parte grande, você tem uma parte criança, você tem uma parte adolescente, tá? E normalmente existe uma parte, entre essas partes, que é uma parte conciliadora, que a gente usa muito naquela história de teoria dos papéis, né? Na hora que você vai fazer estimulação de PRI, chamar e negociar, fazer as terapias das partes internas. Esse cara é um cara que a gente vai fazer a ligação entre os estados de ego, né? Na verdade, a terapia de estado de ego é igual uma grande constelação interna. Né? É verdade. Tem pai, mãe, muitas vezes. Exatamente. Então, o que você vai fazer ali é dar um outro sentido àquelas partes internas dentro da pessoa. Sabe que uma coisa muito interessante que eu não tinha pensado nisso? É uma ideia interessante, né? Quer dizer, é possível a gente trabalhar com constelação interna a partir desse modelo de estado de ego? É uma coisa interessante, nunca tinha pensado nisso, não. Mas tá? Naquele momento onde há um trauma, a pessoa parte internamente, tá? Eu sou o Gastão aqui, estou dando aula para vocês, eu sou o Gastão amigo da Simone, eu sou o Gastão marido, eu sou o Gastão pai, eu sou o Gastão tio, eu sou o Gastão filho, tá? Eu sou o Gastão que vai na padaria, eu sou o Gastão que joga tênis. Eu sou a união saudável de todas as minhas partes, e todos vocês que estão aí também acredito que sejam, tá? Qual que é a diferença do grande dissociado? Tá? A pessoa normal é uma união saudável das partes internas. O grande dissociado é uma separação inadequada dessas partes. É como se essas partes não se comunicassem. E quando elas entram, elas vão tomando conta da pessoa e fazendo com que ela tenha comportamentos diferenciados, de acordo com a parte que entra. Se entra uma parte infantil,
Tem gente, eu tenho alguns vídeos de atendimento de estado de ego, que as pessoas falam com vozinha de criança, né? Quando aquela parte interna entra. Tá? Como é que esse cara aparece? Tá? Todos nós que temos alguma experiência com psicoterapia, tá? Nós conhecemos, né, na nossa prática clínica de consultório, né, aquele cliente muito específico, né, chega parecendo uma depressão. Tá? O que eu estou falando aqui, vocês todos vão reconhecer aí o que eu estou falando, né? Que tem histórias, anos de psicoterapia sem nenhum progresso, né? Já fez hipnose, já fez MDR, já fez brain spotting, já fez experiência somática, já fez terapia comportamental, já fez de tudo e nada funciona. Tá? E ele vem porque você faz algo diferente, um cardio-mind, alguma coisa assim específica, né? Vem com muitos diagnósticos diferenciados, tá? Vem também, né, com anos e anos de diagnósticos, com histórias de muitas internações psiquiátricas, tá? E com histórias de muitas medicações sem funcionamento. Nem medicação funciona com esses caras, né? Às vezes eu mando para os meus amigos medicarem esse sujeito, eles dão de tudo, porque não tem como fazer, é tão difícil de tratar, né? E um cliente difícil, pouco reativo às terapias tradicionais. Por que não funciona? Por que uma terapia funcional normal não funciona? Porque ele está partido. Né? Não existe terapia que funcione. Para uma terapia funcionar, tem que ter a união saudável de todas as partes. Enquanto ele estiver partido, nada funciona. Né? Por isso a gente perde tanto tempo com esse sujeito. Né? Você vai trocando de abordagem, né? Você tenta uma, não dá, você tenta outra, não dá, você tenta outra, não dá, até que você saca isso e faz o que a gente chama de terapia de estado de ego. Aí você vai ver alguém mudando da água para o vinho. Né? Aí você vai ver as grandes mudanças que a gente tem. Esses pacientes que aparecem aparentemente demonstrando uma depressão ou algo parecido, né? Tem o que nós chamamos de um transtorno dissociativo ou uma desordem dissociativa de identidade. Né? Tem um outro diagnóstico também que a gente chama, que eu acho que não entrou ainda no DCM-5, eu não vi isso ainda, que é o DESNOS, que é o trauma extremo, tá? Que também entraria também junto com esses diagnósticos de dissociação grave. Tá? Chegam parecendo uma depressão, né? Acompanhados com sintomas de fobia, de pânico, uma miscelânea de sintomas, né? Com história de abusos sexuais, isso é uma questão importante da gente avaliar, ou abusos mecânicos, crianças que são surradas, crianças que são torturadas, que são queimadas por pessoas mais velhas, normalmente por seus pais. E com isso são pessoas que têm receios de cuidadores, eles têm medo da gente, porque nós somos cuidadores. Por quê? Porque eles foram abusados por cuidadores. Olha que coisa, né? Então, para a gente fazer uma abordagem com esse sujeito, tem que ser de uma delicadeza absoluta. O que eu chamo de delicadeza absoluta? Você tem que proteger muito esse sujeito, você tem que permitir que ele tenha uma sensação de segurança, você tem que resguardar que ele vai estar protegido, e aos pouquinhos entrando com essas técnicas de estado de ego, que eu vou tentar falar para vocês aqui hoje sobre elas. Não sei se vai dar tempo, o Instagram só me dá uma hora. Né? Então ele tem receio de profissionais de saúde. Tá? Eles se tornam rudes com a gente, difíceis no trato com a gente, sempre cético quanto às intenções que nós temos com relação a eles, né? E às vezes eles aparecem com sintomas como grandes drogados, como grandes obesos mórbidos, ou com sintomas, né, de bulimia ou outras coisas. E é muito comum também estar associado ao que a gente chama de fibromialgia. Tá? Isso é uma das coisas, inclusive, que eu vou estar falando daqui a pouco para vocês, porque eu acho muito interessante
porque já tem alguns anos. A gente é bom em algumas coisas, né, e melhor em outras, né? E se tem uma coisa que eu nunca gostei muito de trabalhar é com os grandes drogados, os grandes viciados. Por quê? Porque a chance de recuperação é só de 5%. É muito pouco para a gente trabalhar, tá? Mas o que eu tenho percebido é que esses grandes drogados, que esses grandes viciados, inclusive os viciados em jogos, né, talvez o que eles tenham não é uma questão de droga, e sim uma desordem dissociativa de identidade. É como se uma parte interna fizesse ele fazer isso. E já tem algum tempo que eu tenho usado esse protocolo de estado de ego com esses grandes drogados ou com esses grandes obesos mórbidos e com um resultado fantástico. Tá? Por quê? Por que nada funciona com esses casos? Porque eles são quebrados. Eles são quebrados internamente. Não existe união saudável de todas as partes. Por isso não funciona. E quando você entra com um protocolo de estado de ego, com essa terapia bem específica, você vê a coisa mudando. Você vê o cara melhorando. E ele relata, faz aquilo de novo, que tem muitos anos que eu não sinto a paz que eu senti essa semana. E é impressionante mesmo. Como que esses pacientes podem aparecer? Quais são os sintomas associados? Isso é muito importante que vocês tenham com clareza sobre isso. Por quê? Porque talvez quem esteja aqui me assistindo sejam terapeutas, né? E é importante que vocês saibam disso. Ele pode aparecer de diversas formas, tá? Normalmente, quando eles entram no consultório, eles parecem uma depressão. Eu, às vezes, quando eu comecei a trabalhar com eles, eu tinha a sensação que na minha frente eu tinha um quadro de depressão maior, ligado à bipolaridade, uma coisa mais endógena, que não tinha muito jeito. Por isso as terapias não funcionavam, né? E muitas vezes não é, né? É porque existe esse quadro deprimido nesses grandes associados, mas já é em função do que acontece no estresse pós-traumático. O estresse pós-traumático, tá? As pesquisas mais novas sobre trauma, elas têm nos mostrado uma coisa muito interessante. Que o trauma, em vez de aumentar o nível de cortisol, como na situação de estresse, tá? Ele abaixa o nível de cortisol lá embaixo para que a pessoa fique mais reativa diante da situação de perigo. E esse abaixar o nível de cortisol lá embaixo faz com que a longo prazo ou a médio prazo ele tenha um processo de depressão. Porque ele não vai dormir. E se ele não dorme, ele não fabrica serotonina e o preço disso é uma depressão a longo prazo. Por isso essas pessoas sempre apresentam quadros depressivos. Outra coisa que aparece muito proveniente do abaixamento de cortisol são doenças autoimunes que são presentes nesses sujeitos também. Tá? Todo mundo que tem uma doença autoimune deveria pensar com carinho a possibilidade de uma avaliação de um terapeuta de trauma para saber se isso não pode vir de um estresse pós-traumático. Esses casos apresentam uma grande instabilidade de humor. A gente até acha que são pacientes bipolares, né? Muitos desses pacientes, eles chegam no consultório medicados como se eles fossem bipolares, né? Às vezes, muitas vezes, inclusive é um diagnóstico que a gente tem que fazer nessa hora de entrada, são quadros que se confundem com borderline. Tamanha impulsividade, tamanha raiva, tamanha a situação de desordem de humor que esses sujeitos aparecem, né? São sujeitos que têm uma tendência enorme a suicídio, tá? Muito cuidado, gente. Se você tiver um paciente DDI, tá? É um paciente que tem que ter muito cuidado, muito carinho, tem que protegê-lo muito, porque existe um grande risco de suicídio nesses pacientes, tá? E, na verdade, que inclusive esse é um outro critério que a gente tem, tá? Eles têm históricos de tentativas de suicídio. Olha que interessante. Tá? Além do abuso, da depressão, ainda tem histórico de tentativa de suicídio. Tá? Apresentam desordens de sono. Olha que loucura que nós estamos falando aqui, né? Talvez vocês já estejam aí enquadrando vários pacientes seus como DDI, né? Mas é assim mesmo, tá? Eles apresentam insônia, terrores noturnos fortes e sonambulismo à noite, né? Eles vêm também.
né? Mas não é o sonambulismo hipnótico, não. É o sonambulismo à noite. Né? Então, quer dizer, é um quadro muito florido. Né? A dificuldade maior com relação a isso, porque fica parecendo uma desordem de sono, mas não é. Pior um pouquinho. Né? É comum ataques de pânicos e multifobias nesses sujeitos. Tá? Tem horas que a gente tende a achar, inclusive, que nós temos uma desordem de pânico. E, na verdade, que você tem uma grande dissociação provocando essa desordem dissociativa de identidade. Como é que você faz? Né? O cara apresenta depressão, apresenta pânico, apresenta distúrbio de sono, tentativa de suicídio. Né? E se você não conhece um pouquinho sobre isso, você fica quase maluco com essa história. Né? Porque não fecha, não fecha o diagnóstico. E se você também vai trabalhando só fobia, Gastão, perigosíssimo também. Não tem jeito. Não tem como trabalhar com esse sujeito. Por quê? Porque ele é cindido, ele não é união saudável. Sim. Percebe? Né? Quando você tem uma ligação entre as partes... Como uma fobia. A ligação entre as partes funciona. Agora isso aqui, ó, né? Você pode fazer o que você quiser que não vai funcionar. Sim. Tá? Outra coisa. São pacientes que fazem abuso de álcool. Tá? E tem várias compulsões. Abuso de álcool, de droga, de jogos. Tá? Eu acredito que por trás de todos os grandes drogados existem grandes dissociados. No último curso que eu dei de Estado de Ego, faz uns 2 anos, é um curso que eu dou raramente, porque eu não tenho tempo. Né? Agora, com esse advento, eu acho que da educação à distância, eu acho que a gente vai ganhar muito, né, com essa história de tempo. Né? No último curso, tinha algumas pessoas que estavam aqui que trabalhavam com clínicas de drogados, né? Justamente para aprender esse protocolo para usar com os grandes drogados. Né? E o resultado que elas têm, né, são muito legais, muito diferentes. Né? A Claudinha está falando que ela fez o curso em 2010. Claudinha, então, é super raro esse curso. Tem muitas novidades nesse curso novo. Né? Algumas coisas são iguais, mas tem muita coisa nova. Tá? Quase todos os pacientes TDI apresentam rituais. É uma maluquice, eles têm 1000 rituais, eles vão fazendo rituais, tá? E às vezes eles têm uma compulsão a coisas religiosas. Eles vão mudando de religião em religião. Durante um mês eles são Hare Krishna, que o Hare Krishna vai salvar a vida dele. Quando o Hare Krishna não salva a vida deles, eles se tornam evangélicos. E vão pulando de igrejas evangélicas. Aí vão para a igreja católica. Né? Um desses pacientes que tinha essa compulsão religiosa, uma vez ele chegou com 400 santos na roupa. Né? Então, é muito interessante. Né? Outra coisa muito bacana que esses caras normalmente têm, tá? São sintomas psicóticos, tá? Sem serem psicóticos. Esses caras estão no sistema de saúde como se eles fossem psicóticos, sem serem. Né? Isso é uma coisa muito interessante. Né? Eles têm alucinações auditivas, eles escutam vozes na cabeça, que são os estados de ego, entendeu? Ou eles têm, inclusive, alucinações visuais, em alguns casos mais graves. Né? E se ele chegar num consultório de psiquiatria, o cara vai dar um diagnóstico de uma esquizofrenia paranoide ou de uma psicose simples, né? que eles vêm normalmente trazendo esse diagnóstico. Tá? E chegam com medicação psicótica sem resultado, né? Que é outra coisa que não funciona. Por quê? Porque não temos uma psicose. Eu acho, inclusive, que essa grande dissociação ela altera, inclusive, o poder das medicações psiquiátricas. Né? É muito difícil, né, uma situação como essa. Tá? Sim. Outra coisa muito comum, tá? Eu, pessoalmente, acho que se eu tenho um obeso mórbido, eu tenho um grande dissociado. Tá? Quase todos apresentam alguma desordem de ingestão. Né? Comum pra caramba.
anorexia, bulimia e obesidade mórbida. Tá? Existe um protocolo, inclusive, de estados de ego para obesos mórbidos, onde a gente trabalha os órgãos internos como se fossem partes internas. E você consegue, inclusive, às vezes, um emagrecimento da pessoa através disso, que é muito legal. Tá? Eu, inclusive, sugiro às pessoas que trabalham com obesidade, ou bulimia, ou mesmo anorexia, né, que conheçam esse protocolo. Por quê? Porque eu acho que o que tem aí por trás são grandes dissociados. Tá? Além disso, não acabou não, tem mais coisa. Esses pacientes apresentam enxaquecas, amnésias, enxaquecas loucas que não passam, amnésias, perda de noção do tempo, né? Eles entram em transe, às vezes, como aquele paciente meu, de repente não sabia quem que era, tirou a roupa, começou a andar pelado lá em Ilhéus, fazendo cocô nos cantinhos da pousada. O cara da pousada chamou a polícia, né? É a melhor coisa a se fazer, que esses caras têm muita experiência, né? E a polícia internou esse cara lá. Depois ele veio para cá, ele apareceu na terapia com muito medo da memória dele não voltar, mas 2 semanas ou 3 semanas depois voltou tudo, né? Foi uma fuga dissociativa, que a gente chama. E é engraçado, né? Porque se você vê, tem tantos filmes americanos que exploram isso, tá? Você até falou de um filme, Amigo Oculto, é o próprio estado de ego, tá? Tem um outro filme muito legal chamado Camisa de Força, mais antigo, que é estado de ego, tá? E eu acho que a apoteose do filme onde você tem mais estado de ego é aquele do... Nossa, tá na minha cabeça agora o nome do filme. Duas Vidas. Duas Vidas. Né? Que você tem o adulto, tem a criança e no final tem o mais velho. E no final ele faz a união das 3 partes. Né? E é muito bonitinho, porque a criança chega, né? E vira para ele. O cara é um adulto chato no filme. Ele fala assim: nós não casamos? Ele fala assim: não. Nós não temos uma família? Não. Nós não temos um cachorro? Isso é criança falando pro cara. O cara falou: não, nós somos uns fracassados, né? Fracassamos. Essa parte do filme é muito bacana. Eu sugiro vocês que vejam, para ilustrar muito o que eu estou falando, né? A Tânia está falando de um seriado também, Light to Me também, que aparece também essa história, né, que é muito bacana, né, que aparece. Eles têm uma tendência a sentimentos persecutórios, tá? A sensação de que as pessoas perseguem ele. Um nível de sabotagem pessoal muito grande, especialmente emocional. Às vezes são muito competentes em termos de trabalho, mas emocionalmente são completamente um fracasso. Tá? E, além disso, história de muita violência, de se entrar em relações de muita violência, onde existe uma violência dele e contra ele. Tá? Outra coisa muito interessante, eu também acho, né, porque uma coisa importante vocês saberem é que esses transtornos dissociativos ou essas desordens dissociativas, elas podem ser muito intensas ou elas podem ser também o que a gente chama mais leves. Tá? E é muito comum o que a gente chama de transtornos dissociativos somáticos, né, nesse tipo de paciente, tá? As conversões, eu acho que são um exemplo claro, né, de desordens dissociativas somáticas, né? As conversões histéricas, né? Paralisação de perna, de braço, essas coisas que acontecem no dia a dia. Dores intratáveis, né? Enxaquecas sem tratamento, e especialmente fibromialgia, tá? Eu, pessoalmente, tenho alguns pacientes que me procuram por fibromialgia, tá? Que não tem o caráter de dor mesmo. Eu acho que existe fibromialgia mesmo, a patologia de dor, e existe o que a gente chama de uma fibromialgia emocional, né?
que são dores que andam pelo corpo, mas provém de sintomas emocionais. Nesse tipo de paciente, às vezes eu tenho usado também o protocolo de estado de ego com um sucesso muito bacana, tá? Uma diquinha para vocês, muito interessante, tá? Porque a gente sabe que alguns sintomas são associados aos outros. Normalmente, todos os pacientes fibromiálgicos, né, que tem essa coisa emocional, né, na origem, tá? São pacientes que tiveram uma grande perda na infância. Na primeira infância, bem pequenininho, de uma mãe, de um pai, de um avô muito importante, e que aquilo foi sentido como um trauma avassalador, e que mais tarde aparecem sob forma de dor no corpo. Tá? Em quase todos esses casos que a gente tem de fibromialgia emocional, você tem esse tipo de coisa que vocês têm que estar atentos a isso, tá? Para tratar. Como tratar esses caras, né? Acho que nós temos mais 10 minutinhos para falar aqui um pouquinho sobre isso. Tá? Nada funciona nesses sujeitos porque eles são cindidos. Nada funciona nesses sujeitos porque não existe uma união saudável de todas as partes. Né? Esses estados de ego foram criados quando o sujeito era muito jovem, como se naquele momento onde existe o trauma, ele partisse em pequenas partezinhas internas para sobreviver. Naquele momento, né, onde é formado a grande associação que provoca o trauma, né, eles são muito infantis. Eles pensam concretamente como uma criança pensaria. Eu pessoalmente acho que todo terapeuta de adultos ou de grandes sociais deveria ser terapeuta de criança para saber como lidar com esses sujeitos de uma forma completa. A lógica do adulto não funciona aqui. É como se eu tivesse uma pequena criança na minha frente onde eu tivesse que negociar com ela. E embora ele se expresse de uma forma adulta. Tá? É como se tivessem pequenos seres dentro de nós congelados no tempo. Tá? Eles estão escondidos, separados, e eles alternam o seu aparecimento de acordo com o gatilho, de acordo com aquilo que de alguma forma faz com que eles apareçam. Né? E, portanto, eles pedem uma abordagem terapêutica diferenciada. Uma terapia normal não vai funcionar. Você tem que ter vários approaches, você tem que trabalhar com hipnose, trabalhar com arte-terapia, trabalhar com tudo que você puder com esses pacientes. É um trabalho que tem que ser cuidadoso, tá? De muita proteção, de muito acolhimento inicial, né? E que você vai usar vários tipos de procedimentos e aproximações terapêuticas. Tá? Você tem que ser muito criativo para trabalhar com esses sujeitos. Né? Inicialmente, o que a gente faz? Né? A gente tem um protocolo muito especial de hipnose que a gente criou para trabalhar com esses sujeitos. É como se eu trabalhasse simbolicamente com essas partes internas dentro de um formato bem pré-definido. Eu reconheço, eu faço a cicatrização dessas partes internas, depois eu trabalho com cada parte interna, depois eu faço a união deles, que é um protocolo lindo. Tá? Ali já tem uma grande melhora do paciente, ali você já sente que ele teve uma mudança muito grande. Tá? E através da hipnose a gente começa a acessar esses estados de ego e a trabalhar com eles. Tá? Existem algumas aproximações diferenciadas que a gente tem usado, são muito legais ultimamente. Tá? Tô vendo que a Claudinha falou que fez esse curso há 10 anos atrás, né, Cláudia? Nossa, o tempo passa, né? Você também deve ter feito nessa época, Simone. Esse curso, não foi? Por isso que eu tô aqui sedenta. Né? Existem algumas abordagens novas, né? Nós temos trabalhado com técnicas psicossensoriais. Aliás, tem um curso de técnica psicossensorial lá no Sinapse, que está num preço baratíssimo. A gente faz técnica psicossensorial, né, com esses estados de ego, com um resultado fantástico. Tá? A acupressão também com esses estados de ego. Né? Técnica psicossensorial com o sistema de crença, né, que
para o estado de ego, a gente vai despotencializando ele inicialmente. E CardioMind para o estado de ego, que é uma novidade grande que a gente está trabalhando com ela. Tá? Outra coisa que eu tenho introduzido, tá? É preciso, tá? A Tânia também deve ter uns 10 anos que ela está falando aí que fez o curso. É verdade, Tânia. Né? Outra Todas coisa... aqui atualizadíssimas. Outra coisa que a gente tem feito, tá? 10 anos. Com esses pacientes é uma limpeza dessas memórias iniciais de vida, tá? Aquele mesmo trabalho que a gente faz com terapia de trauma, a gente já descobriu que se eu faço essa limpeza, mesmo com o cara partido, tá? Isso é muito funcional, isso provoca resiliência no sujeito, isso faz com que eu trabalhe mais tarde com ele de uma forma mais simples, tá? E por fim, o que a gente tem é a técnica das teorias dos papéis. O que nós vamos fazer? Uma grande terapia interna desses sujeitos, tá? Nós vamos buscar um por um e nós vamos fazer o processo terapêutico cognitivo, como se eu conversasse com o sujeito, né, através de protocolo de PRI, né, através da estimulação de PRI. E com um resultado maravilhoso. Aí eu trabalho as partes internas, eu faço delas separadas, unidas, né, e não acabou. Eu tenho que sensibilizar o trauma que está na origem do sintoma. Sem a sensibilização do trauma original, isso volta tudo novamente. Verdade. Né? Então, é basicamente isso. Alguma pergunta que alguém quer fazer, saber, né? Antes que o nosso tempo acabe aqui. Isso. Tem alguma pergunta aí, 8 Simone? minutos. Gastão, a minha questão, as minhas questões eu fui fazendo durante a live, mas eu estou atendendo uma cliente que às vezes eu tenho uma impressão que é teatro, mas pelo histórico não é. Da forma como ela se relaciona com algumas partes internas. Ela tem uma relação, ela fala que eles são uma equipe. Quando ela está numa enrascada, vem a parte que ela precisa. Você tem o grande dissociado, o dissociado médio e o dissociado leve. Tá? Talvez ela tenha uma dissociação leve, né? Existe uma comunicação entre as partes, né? Mas ela tem alguns quadros. Né? Ela disse que é como se existisse uma casa dentro dela e que tem aqueles que ficam no quarto dos fundos. O que você tem aí é um paciente que não formou a dissociação grave, formou a dissociação mais leve. Né? Mas tem histórico de abuso que ela não lembra. E com isso, né, o que eu te sugiro é fazer o protocolo mesmo que ela... O que acontece? Muitas vezes o abuso fica escondido através de uma dissociação. Por exemplo, o caso mais grave que eu já atendi foi um abuso sexual feito aos 8 meses de vida. Não tem como a pessoa se lembrar, não tem registro. Ela só tem o registro corporal. Né? Sim. Então é muito diferente. Tá? Na página dele, Daiane, tem uma página minha que é Gastão. Sinapse, synapsy.eadbox.com. Lá estão todos os meus cursos. Tá? Esse do estado de ego não entrar, ele vai entrar agora no finalzinho de junho. Talvez semana que vem já esteja disponível para compra. Tá? Nós estamos finalizando as edições, as gravações, para a gente poder estar E uma outra pergunta, Gastão, que eu acredito que tem importância, são aqueles medos que não passam por nada. Você já fez hipnose, você já fez vários tratamentos e também não passa. Porque a questão é a seguinte, tá? Toda vez que você tem medo, você tem que fazer uma diferenciação grande, tá? Você tem as fobias e você tem os medos traumáticos. Por que não passa? É que muitas vezes o medo ele não tem uma causa, não é uma fobia. O cara não é multifóbico, ele tem medo de várias coisas. Se eu tenho um paciente com vários medos, o que ele tem? Um estresse pós-traumático, onde o sintoma aparece através dos medos. Tá? O que você tem que fazer, eu acho que é um protocolo mesmo de medo, né?
de trauma, né? E uma de sensibilização, porque talvez isso seja o que vai realmente resolver as questões dos medos das pessoas aí. Tá? Perfeito. Mais alguma pergunta aí? Tem mais alguma pergunta aí, pessoal? Aproveitem. Deixa eu ver se tem alguma coisa aqui. Eu estava acompanhando, Gastão, nada. Só assim se vai ficar gravada a live. Essas pessoas têm tanta perda que acabam acostumando com as dores. Eu acho que isso é verdade mesmo. Esses caras são multiperdas, né? Então a dor passa a ser corriqueira, né? Outra coisa muito interessante, você tocou num ponto muito legal que eu não falei aqui, não. Esse assunto é infinito, né? Se a gente começar a falar, fica até depois de amanhã, tá? Esses pacientes, eles não têm dor, tá? Você pode enfincar alguma coisa neles, quanto mais trauma o sujeito tem, menos dor ele sente. Tá? A menos que seja aqueles sintomas somáticos de dor provocado por DDI, né? Que aí você tem realmente o paciente dor, né? Mas é uma vida realmente muito difícil desses seres, né? Não é fácil, não. Eu acho que nós somos meio anjos que chegamos aqui para botar os sujeitos de novo dentro de uma humanidade real, né? E isso acontece realmente. Mais alguma pergunta, gente, que vocês gostariam de fazer, que vocês gostariam... O Juan Jorge Sanches. Juan, meu amigo, da Madeira, sempre me acompanhando, né? Pergunta muito interessante. Se a espada mágica ela pode ser aplicada com pessoas adultas. Juan, o que a gente faz em terapia de estados de ego são grandes protocolos de espada mágicas, mas com sujeitos internos do paciente, né? É muito legal. É mais ou menos o que a gente faz naquele protocolo de espada mágica, o que a gente faz com esses pequenos adultos internos aí dos sujeitos, que é muito bacana. Ela fala que é um assunto complexo para leigo, difícil. Realmente, eu acho que é difícil. Até para quem conhece é difícil fazer perguntas sobre o assunto, né? Então é difícil mesmo, né? Quais cursos recomendados para pacientes que fazem fibromialgicos? Eu te aconselho a fazer a formação em trauma, né? Que você vai ter múltiplas ferramentas para trabalhar esses sujeitos que têm fibromialgia. Porque a fibromialgia, nossa, é um trabalho extremamente extenso, né? Além desse curso de estado de ego, porque eu acho que tem que ser por aí que as coisas acontecem. Tá? Um abraço para você também. Nosso tempo está acabando, Simone? Como é que está aí? Está. Temos 1 minuto. Temos só 1 minuto? Então tá bom. Então vamos agradecer aí. Muito obrigado por vocês estarem aqui. Espero que tenham gostado, né? Obrigado, Simone. Né? Obrigada, e até uma próxima, né? Que a gente possa conversar com mais tempo. Com certeza. Muito obrigada, Gastão. Muito esclarecedor. Prazer estar com você. Obrigada a todos. A Daiane perguntando como você tem acesso aos protocolos. Acesse nos cursos, não tem jeito, tem que fazer. Tá? Exatamente. Né? Não existe livro, não existe nada. Né? É que esses protocolos você vai catando um pouquinho ali, um pouquinho ali e vai montando isso. Né? Então é muito bacana. Né? Um abraço, Gastão. Falou, um beijo para todo mundo, um beijo no coração e até a próxima. Tá bom? Até a próxima. Acabou, já tá aqui 4, 3, 2, 1. Tchau, Gastão.